Boa noite, pessoal. Estamos começando agora uma videoaula sobre um novo assunto de história. Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Com saúde, diante dessa pandemia, desses momentos difíceis que nós estamos passando. As aulas se estenderam, as aulas online se estenderam por um tempo que a gente nem pensava que ia ser assim. Pensávamos nós que ele seria 2 meses e já vai nesse tempo todo e a gente está nessa incerteza de quando irá voltar, não sabe nem se vai voltar. Pois bem, estamos engateando nas nossas aulas de história diante das dificuldades, né, dessas aulas remotas, online, muito difícil para todo mundo, tanto para vocês quanto para mim também. Mas vamos hoje iniciar um novo assunto, né? E eu vou ver uma maneira de avaliar vocês pelos assuntos que nós vimos anteriormente, tá bom? Então, o novo assunto que nós vamos vivenciar nesta aula se chama a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Por isso, eu peço a vocês que abram o livro na página 47, quem tem livro, quem não tem, acompanha por aqui, né? E a gente vai dar uma explicação rápida. Infelizmente, eu não posso me estender muito, né, nessas explicações, porque os vídeos têm que ser vídeos curtos, porque senão dá problema quando eu vou postar no meu canal no YouTube, tá bom? Então, acompanhem com muita cautela, pausando os vídeos, né, com muita atenção mesmo, tá? E a reforma protestante, de que se trata esses temas? Eu quero lembrar para vocês que nós estamos estudando, né, a Idade Média, né? Nós vimos o início da Idade Média, né? E vimos a questão do feudalismo, essas questões, e vimos um outro assunto, né, esse ano, através das aulas remotas, que foi o Renascimento, né? Aquele movimento intelectual que aconteceu na Europa, né? Principalmente na Itália, né? Onde foi difundido algumas obras literárias, as artes. Houve uma mudança intelectual na mente das pessoas daquela época e revertida também para as artes. Agora a gente vai ver um probleminha que aconteceu na Igreja Católica, certo? Esse assunto se restringe à religiosidade daquela época. Nas aulas do Renascimento, eu falei para vocês que a Igreja Católica era uma instituição muito forte na Idade Média e ela intervia no Estado, na política, em vários âmbitos, não é? E isso causava indignação nas pessoas, principalmente nesses cientistas que se destacaram no Renascimento, porque muitas das suas invenções, muitas das suas descobertas eram impedidas pela Igreja Católica, pela questão do tradicionalismo da Igreja Católica naquela época. Então, o que aconteceu? Um padre de dentro da igreja se revoltou contra algumas regras que a igreja praticava naquela época, certo? E ele próprio se manifestou contra a igreja. Aí isso foi chamado de reforma protestante. Aí já está dizendo, ó, protestante. Por que protestante? Porque esse padre, chamado Martinho Lutero, ele protestou contra a igreja e provocou essa reforma, essa mudança dentro da igreja. E foi aí que surgiu essas outras religiões que nós conhecemos hoje, essas outras, várias outras denominações de religião cristianizadas. Ou seja, antes de Lutero, antes de 1500, que é essa data que aconteceu isso, do século XVI, existiam outras religiões, sim, apenas três, né? Aliás, existiam outras religiões mais seculares, outras religiões mais antigas. O judaísmo existia desde o tempo de Jesus, o islamismo existia, certo? Existia o budismo, essas religiões milenares, seculares da Europa e do Oriente, do Ocidente, do Oriente, tá? Porém, essas religiões
que nós conhecemos por denominações cristianizadas, elas só vieram a existir, né, após essa reforma de Martinho Lutero, no tipo a Assembleia de Deus, os batistas, né, o anglicanismo, o luteranismo, foi a primeira que apareceu. Então, isso aconteceu depois de Lutero. Pois bem, ó, as transformações políticas, acompanha aqui comigo, tá? As transformações políticas, econômicas e sociais da Europa Ocidental e o novo modo de pensar e ver o mundo do homem moderno, que aconteceu lá no Renascimento, que se manifestaram no campo das artes e das ciências, também afetaram a religião. Com o fortalecimento da monarquia nacional, o poder papal passou a rivalizar com o poder dos reis. Assim, a igreja, que antes ocupava um papel importante na política, começou a perder espaço nas decisões dos estados. Entendeu? Então, a igreja, que ela andava de comum acordo com o Estado, com esse fortalecimento, com esse advento das artes, da ciência, né, afastou a igreja das decisões do Estado. Que Estado é esse? Da nação, da política, né, da organização política. A igreja ficou um pouco escanteada. Então, esse quadro de enfraquecimento do poder da Igreja Católica e de críticas à instituição gerou um amplo movimento reformista que deu origem às novas igrejas cristãs, né? Prestando atenção, gerou outras religiões cristãs, porque religiões que não eram cristãs, que não acreditavam em Jesus Cristo, já existia, repetindo, o judaísmo, o budismo, o islamismo, né? Mas as religiões cristãs que nasceram depois da Reforma Protestante foram inúmeras. Aí isso se deu o nome de Reforma Protestante. Vamos para a página 48, e aqui a gente vê a figura do Martinho Lutero. Né? Quem foi Martinho Lutero? Ele foi um padre, né, da igreja, que se revoltou. O movimento protestante iniciou-se na Saxônia, região da atual Alemanha, onde é a Alemanha hoje, e foi dirigido pelo monge Martinho Lutero. Tá? Ao saber da venda de indulgências autorizada pelo Papa Leão X, com o objetivo de arrecadar fundos para a reconstrução da Basílica de São Pedro, Lutero resolveu se manifestar publicamente. Então, o que foi que Lutero criticou da Igreja Católica? Ele afixou nas portas das igrejas, né, um edital com 95 teses, né, criticando a Igreja em alguns pontos, mas o principal deles foi a venda de indulgências. Né? E o que era isso? A Igreja, na época, para arrecadar fundos, né, ela vendia perdão dos pecados. Ela vendia isso. Então, isso fez com que Lutero se revoltasse bastante, né? E afixasse isso. Alguns dizem que Lutero ele não era muito bem de saúde mental, né? Então, ele se revoltou contra a igreja, ele não ficou na Alemanha, ele saiu, né? E se refugiou, né? Distante da Alemanha, e aí ele fundou uma religião, a doutrina luterana, né? Que foi formalizada no documento intitulado Confissão de Augsburgo, né? Então, é assim que Lutero funda o luteranismo, e a partir do luteranismo, as outras igrejas. E essa religião do Lutero, ela vai nascer dentro da igreja, mas tirando alguns dogmas da igreja, né? Como, por exemplo, né, alguns sacramentos da igreja, tá certo? Muita coisa é parecida, mas com algumas divergências, tá? Aí, depois de Lutero, né, aí surgiu a disseminação de outras religiões, como eu falei para vocês. Aí, João Calvino, né, foi um outro, né, que também fundou, né, o calvinismo, uma outra religião. E aí começou a bagunçada, né, cada um querendo fundar o seu tipo de religião e querendo não ficar
submisso às regras, aos dogmas papais, dos papas. Aí depois surgiu a igreja, na Inglaterra, a igreja anglicana, né, fundada pelo rei Henrique VIII. Vocês vejam aqui, é interessante a fundação da igreja anglicana, porque o rei Henrique VIII, ele estava querendo se casar pela segunda vez, né, com um amante, e queria que o Papa desse a bênção, né, dessa união. E a igreja é bem, né, taxativa contra isso, não deu a bênção, não permitiu que acontecesse isso. Né? Era adultério. E ele se revoltou contra a igreja e fundou a sua própria religião, tirando essa parte, né, que lhe desagradava. É muito fácil, né, fundar religião dessa forma. Né? Então, essa é a igreja anglicana. Aí, em contrapartida, né, para combater, né, essa bagunçada que estava fazendo na Igreja Católica, né, a Igreja Católica reage. Então, ela aplica a contra-reforma. O que foi a contra-reforma? Foi a reação da Igreja com relação à reforma protestante. Vocês estão entendendo? A reforma protestante foi aplicada e inicializada por Martinho Lutero, né, e deu surgimento a outras religiões, a outras pessoas para se rebelar contra a Igreja Católica. A Igreja Católica não fica, né, ela reage. Então, ela aplica a contra-reforma. E o que foi a contra-reforma? Foi uma forma da Igreja, né, católica reagiu às críticas dos reformadores e criou um movimento denominado contra-reforma. E o que quer dizer isso? O que ela fez? Então, ela tirou aquilo que realmente estava dando errado na igreja, que não era inspiração do Espírito Santo, porque a igreja católica, vocês têm que entender o seguinte, ela sempre foi conduzida pelo Espírito Santo, e se ela errou em algum tempo, né, até o Papa João Paulo II, que é um Papa contemporâneo a nós, ele pediu perdão pelos erros e escândalos da Igreja Católica na Idade Média, por esses aí, justamente esses aí. Mas se a igreja errou, né, foi por causa do humano que está na liderança dela. Não quer dizer que a igreja católica seja errada. Né? Ela é conduzida e sempre foi pelo Espírito Santo. Mas as pessoas que a lideram podem cometer erro porque nós somos humanos. E os padres são humanos, os bispos, os cardeais, os papas, né? Então, assim aconteceu a reforma protestante e a contra-reforma. Eu quero que agora vocês peguem esse assunto, né? E façam 10 questões, né? 10 questõezinhas, perguntas e respostas sobre esse assunto que eu acabei de explicar para vocês. Tá fácil, né? Vocês pegam aqui da página 47, né? E vão para a página, até a página 51, e faz essas 10 questõezinhas, perguntas e respostas, e coloca, né, para mim aí no WhatsApp ou no grupo do WhatsApp, para a gente analisar, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.